Olá irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais um estudo bíblico aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre um tema também polémico e controverso que causa muita confusão dentro das comunidades cristãs e dentro dos irmãos, que é sobre a mulher exercer cargos de liderança numa igreja, de uma mulher falar com autoridade dentro de uma igreja para ensinar. Portanto, também a razão porque que uma mulher não pode exercer o cargo de pastora e ter este papel de liderança dentro do ministério, onde é que a Bíblia condena isto, o que é que a Bíblia diz que nos faz entender que isto são mandamentos do Senhor e que são regras para cumprir, e porque é que a mulher é refriada em algumas passagens, não é, que nós vemos da Bíblia e que vamos comentar aqui, que diz que a mulher deve estar calada na igreja. E nós, como vivemos numa sociedade onde o politicamente correto se tem instalado em todos os aspectos da nossa sociedade, do nosso contacto uns com os outros, toda a estrutura da nossa sociedade tem vindo cada vez mais a reivindicar os chamados direitos de igualdade, mas estes direitos de igualdade não visam a igualdade, eles visam a uniformidade, porque nós não somos iguais em todas as coisas. Por exemplo, em termos de valor diante de Deus, nós somos todos iguais, temos o mesmo valor para Deus, somos todos criaturas de Deus, todos nós merecemos o respeito, todos nós merecemos a dignidade. Enfim, não se trata de quem nós somos em termos de valor, mas quem nós somos em termos de hierarquia, em termos de posição. E todos nós sabemos que existem várias posições no mundo, existem hierarquias, existem ordens. Nós, se trabalhamos numa empresa, nós sabemos que dentro dessa empresa nós não somos todos iguais dentro daquela empresa do ponto de vista de autoridade. Nós somos todos iguais como seres humanos, como pessoas, e temos todos o mesmo direito à dignidade, ao respeito. Mas, como é óbvio, um empregado de limpeza, um repositor, uma pessoa ligada à manutenção, não tem o mesmo cargo de autoridade desta empresa do que um diretor de marketing, e o próprio diretor de marketing, ou o diretor, por exemplo, de executivo, ou até o dono da empresa, o CEO da empresa, todos têm cargos diferentes e a autoridade distingue, não é, a posição de cada um. E nós não vamos trabalhar numa empresa e vamos ficar indignados, ou vamos achar que não há igualdade ali, que eu tenho que ter a mesma autoridade que tem o meu patrão naquela empresa onde eu trabalho, para haver realmente igualdade. Portanto, o que muitas vezes as agendas do politicamente correto querem fazer é querem dizer que nós somos todos iguais para destruir a ordem e a hierarquia. Mas nós, quando estamos a falar das coisas espirituais, da Palavra de Deus, nós sabemos que a Palavra de Deus, tudo o que diz é respectivo a um reino eterno, que não tem nada a ver com a sociedade da Terra. A forma como as pessoas na Terra entendem as coisas da Palavra de Deus e pervertem. Por isso é que acham que os cristãos, ou que a Palavra de Deus é de alguma forma racista, ou é misógina, e que despreza as mulheres, ou que inferioriza as mulheres, mas muito pelo contrário. A Palavra de Deus mostra que Deus ama todos de uma forma igual, e que para Deus não há macho nem fêmea, não há judeu nem grego, não há qualquer tipo de distinção baseada em aspectos singulares de cada pessoa. Para Deus nós somos todos iguais, somos todos criaturas dele e, como é óbvio, somos todos pecadores, estamos na mesma condição diante dele, e ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não distingue as pessoas por causa dessas características. Mas há princípios da mente de Deus que são passadas através da Palavra de Deus para nós, em termos de hierarquia, que fazem uma distinção, e é aí que as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade. E nós vamos falar sobre isto. Então, eu vou falar porque é que a mulher não deve ensinar na igreja congregada, porque é que ela também não pode exercer cargos de pastora. Então, nós vamos começar por 1 Coríntios 14, não é? E o apóstolo Paulo é que escreveu esta carta. Ele escreveu uma carta aos crentes de Corinto, da cidade de Corinto, que era uma cidade grega,
a 48 km mais ou menos de Atenas, a capital da Grécia. Então, nesta carta, ele refere vários temas, fala sobre várias coisas, sobre a ordem da igreja, a estrutura da igreja, então, várias temáticas que dizem respeito à ordem, à hierarquia, à estrutura, ao fundamento que está por trás da igreja e por trás da vida da igreja, como um corpo místico, um corpo espiritual que representa o corpo do Senhor Jesus e que representa também todos os valores do reino de Deus, do reino dos céus. Então, a sua intenção nesta carta, quando ele escreve a carta aos Coríntios, era exortar a igreja, aqueles irmãos ali, também condenar vários erros que estavam ali instalados no pensamento das pessoas, na forma das pessoas se comportarem dentro da igreja, e tentar de alguma forma admoestar aqueles irmãos para que tudo andasse conforme a palavra de Deus, não é? E o Espírito de Deus, que é um espírito de ordem e não de confusão, pede daqueles que são filhos, não é? Então, para que a igreja fosse edificada e estruturada de uma forma digna. Então, quando o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no âmbito da ordem à igreja, ele fala assim: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, todos podeis profetizar, uns depois dos outros, e aqui profetizar, eu já vou falar sobre isto, é anunciar a verdade de Deus revelada. E que neste momento é falar da palavra de Deus, que é a revelação de Deus aos homens, como está em Hebreus 1:1, a partir do que o Filho veio à Terra e consumou a obra da cruz, todas as revelações finais foram dadas ao Senhor Jesus e na vida dele à Igreja, e foram registadas pela Igreja primitiva, pelos apóstolos, por todos os homens que Deus levantou para finalizarem as Escrituras Sagradas, não é? E para nós agora temos compilado a Bíblia como um livro, uma compilação de livros, desde Gênesis até Apocalipse. E, portanto, profetizar é anunciar essa verdade que nos foi revelada. E a Bíblia aqui em 1 Coríntios 14 diz que, então, todos podem profetizar, uns depois dos outros. Para quê? Para que todos aprendam, todos sejam consolados. Então, realmente está aqui a mostrar uma comunidade de todos para todos, não é? Que representa o tal corpo, não é? Um dedo não trabalha independentemente do outro dedo, da mão inteira, a mão não trabalha independentemente do braço, não é? O braço, enfim. Os membros fazem parte do mesmo corpo e trabalham em sintonia, geridos por uma só cabeça. E a cabeça representa o Senhor Jesus, que é a cabeça da Igreja. Então, tem que haver união, tem que haver uniformidade dentro da Igreja, no pensamento, em sintonia de espírito, mas nessa uniformidade dentro da Igreja, não a uniformidade do mundo, que é diferente. A uniformidade da Igreja quer dizer que nós somos todos unidos em Cristo, mas cada um de nós tem um papel diferente. Como é óbvio, os pulmões têm um papel diferente do coração. Não é? O coração não vai reivindicar os mesmos direitos do pulmão para fazer a mesma coisa do que o pulmão, porque senão quem é que vai fazer o papel do coração? Então o coração tem que fazer o papel dele, o pulmão tem que fazer o papel dele, o pâncreas, não é? O baço, o fígado, todos os órgãos do nosso corpo têm funções específicas diferentes. E o que o mundo quer dizer é que toda a gente tem que ser coração, ou toda a gente tem que ser pulmão, e para haver verdadeira igualdade. E a palavra de Deus mostra que isto é ridículo, porque a igualdade não tem a ver com isto, não tem a ver com os cargos e as funções e a hierarquia. Tem a ver com o valor. E dentro de um corpo, um fígado é tão importante, não é? Como um pulmão é, como um coração é, e nós sabemos que são órgãos que fazem parte, por isso é que eles estão no nosso corpo. Como é óbvio, às vezes, nós, através da ciência, conseguimos desenrascar, não é? Quando um órgão falha e nós conseguimos, com transplantes ou com acesso à tecnologia, nós conseguimos fazer com que as coisas andem. Mas aquela pessoa não é uma pessoa saudável e aquela pessoa está em perigo de vida por causa disso. Portanto, o exemplo aqui para o corpo de Cristo como um corpo saudável é que todos os órgãos são necessários, mas cada um a exercer a sua função. Então, quando a Bíblia diz que todos podem fazer isto, é segundo a sua função, não é? Todos. Mas depois dá logo uma condição, que diz assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas.
Então passa logo a apresentar condições limitativas, para que quando ele diz o termo todos, então exclua automaticamente algumas pessoas. Não é? As pessoas que não têm espírito de profeta para profetizar, não podem profetizar porque não têm espírito de profeta. Então, quando Paulo diz que todos podem contribuir, ele não está a dar um livre trânsito para que toda a congregação, todas as pessoas dentro da igreja, não é, falem à vontade aquilo que lhes vier à cabeça por meio das suas emoções, dos seus desejos pessoais de contribuição. Senão isso virava uma salgalhada, não é? Virava ali uma feira dentro da igreja, e não é nada disto o apóstolo Paulo está a dizer. E imagine-se a confusão que era, não é? Dentro da igreja se isso acontecesse. E em 1 Coríntios 14, 33, o apóstolo Paulo logo a seguir diz que Deus não é um Deus de confusão, não é? Como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem. E esta carta e esta passagem especificamente estão a falar de ordem e estrutura. Por isso é que também fala sobre falar em línguas, que também era um dos grandes problemas daquela igreja, que as pessoas não entendiam o que era falar em línguas. E havia muita confusão, porque era uma manifestação sobrenatural que estava a acontecer ali, especificamente e particularmente para a propagação do Evangelho naquela altura, e isto foi para a igreja primitiva. E era uma habilidade sobrenatural de falarem vários idiomas sem terem que aprender. Imagine-se pessoas a poderem aprender a falar russo, chinês, japonês, árabe, de um dia para o outro, sem nunca sequer terem feito qualquer tipo de esforço e de treino para aprender essas línguas. Então era isto que acontecia. E eu vou fazer depois um vídeo também a falar sobre este tema, porque é um tema terrível, onde montes de gente se prende ao engano e às artimanhas de Satanás para depois perverter a passagem e aquilo que a Bíblia realmente diz. Eu vou fazer também um vídeo sobre isso. Mas agora estamos aqui a falar sobre as mulheres, falarem da igreja e sobre a estrutura da igreja, a ordem e porquê a Bíblia diz estas coisas, e vamos entender. Então, o termo todos refere-se a todos os que tenham legitimidade para o fazer, para profetizar. Por isso diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, eu já falei aqui ainda há pouco e vou referir agora um bocadinho mais de atenção. Profetizar significa expor a palavra de Deus revelada, que nós hoje chamamos de Bíblia, não é? E, portanto, todas essas visões extras ou revelações adicionais que as pessoas acham que são revelações de Deus. Eu tive um sonho, Deus deu-me um sonho, eu tive uma visão. Isto não é profetizar nos dias atuais. Não é revelar biblicamente nos dias atuais, dentro desta dispensação da Igreja, da era da Igreja, não é o profetizar que está aqui a ser referido pelo apóstolo Paulo. Como nós já citamos, Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, ou seja, várias maneiras diferentes, aos pais pelos profetas, ou seja, essas muitas maneiras eram as visões, os sonhos proféticos, uma voz no céu, um anjo que descia, manifestações sobrenaturais em que Deus lidava com o ser humano de outra forma, debaixo da dispensação da lei. Nós estamos na dispensação da graça, na era da Igreja. Por isso é que diz, a nós, nestes últimos dias, que é nesta dispensação, nesta era da Igreja, nestes últimos dias, tem-nos falado pelo Filho, ou seja, a revelação final do Filho e a obra da cruz, que depois foi registada, e o Filho é a palavra, o verbo, logos, como o apóstolo João disse em João 1:1. Portanto, nestes últimos dias é o verbo, a palavra. Portanto, a palavra de Deus é a forma como Deus nos revela. Então, pessoas que vêm com visões extra-bíblicas, e tive um sonho, isto é para rejeitar tudo, porque isto não é correto. Vai haver, novamente, visões e sonhos e estas manifestações sobrenaturais como acontecia no Velho Testamento. Mas isto é só depois do arrebatamento da Igreja, quando a era da Igreja terminar e a Igreja for retirada da terra, como nós vemos em Apocalipse, a partir do capítulo 3, depois acaba por falar a carta às igrejas, de se dirigir às igrejas, e a partir daí a Igreja nunca mais é referida até ao final da Bíblia, quando no capítulo 16 ou 17 a Igreja é revelada gloriosa, descendo dos céus com o Senhor Jesus. E então,
Em Atos 2,17 é feita uma referência a uma passagem de Joel 2,28 sobre visões e sonhos que diz respeito aos últimos dias. E está lá, Atos 2,17, a dizer assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isto é dito a quem? Isto é dito ao povo judeu. Porque olha o que é que diz no versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E o profeta Joel, não é? Como eu disse que é Joel 2,28, Joel dirigiu-se a quem? Ao povo judeu, a Israel, não foi à igreja. Não. Então esta citação de Atos 2,17 diz respeito à igreja, ao povo judeu e não à igreja. Portanto, tem um contexto específico. E estes últimos dias é os últimos dias dentro da era da tribulação, ou seja, da tribulação. Dispensação antiga, dispensação da lei, entramos no Senhor Jesus na era da igreja, dispensação da graça, a igreja é retirada da terra e volta outra vez a dispensação sobrenatural da tribulação, que são 7 anos específicos em que vai ser semelhante ao Velho Testamento. Por isso é que, assim que a igreja é levada aos céus, vêm os 2 profetas, as 2 testemunhas, não é? Moisés e Elias, eu depois também falar um estudo sobre isso, vêm para fazer outra vez poderes sobrenaturais, fazer cair fogo do céu, transformar a água em sangue, fazer estas coisas. Então, nós vemos que assim que acaba a era da igreja, voltam outra vez os poderes sobrenaturais. E por isso os sonhos, por isso as visões. Este é o contexto correto. E então, nos dias de hoje, se as pessoas vierem com sonhos e visões, elas não estão a ter sonhos e visões da parte de Deus. Porque a Bíblia é clara. E então, isto é claro nos versículos, né, de Atos 2, de 18 a 20. Portanto, é na palavra de Deus que nós profetizamos. Mas quem é que pode profetizar? Então, quem é que tem legitimidade para anunciar essa revelação de Deus, ou seja, profetizar na igreja congregada, que é o contexto que o apóstolo Paulo usa aqui nesta passagem de 1 Coríntios 14, 31 a 32. Então, quando ele diz assim, todos podeis profetizar uns depois dos outros, não se compreende serem propriamente todos no sentido inclusivo, como a nossa sociedade agora gosta de usar esta palavra, inclusivo, de referir literalmente toda a gente, pois ele também identifica condições para isso. Condições que apresentam restrições de forma a compreender todos como somente alguns. Então, ter espírito profeta é esta primeira condição apresentada. Ou seja, é preciso ser alguém com conhecimento firmado e fiel na palavra de Deus, visto que é a única fonte de revelação direta, atual, por onde Deus nos conduz à verdade nos dias de hoje, e também a única revelação provada e aprovada pela Igreja. Portanto, nós sabemos dentro de uma Igreja, quando alguém tem o conhecimento da palavra de Deus e foi provado e aprovado como homem de Deus, alguém que tem uma vida digna, séria, uma pessoa realmente dedicada a Deus, conhecedora da palavra e que tem realmente capacidade de poder abrir a boca dentro da igreja, juntamente com o pastor, não é? Ou com os pastores, se houver mais do que um pastor dentro da igreja, e fazerem contribuições quando a mensagem estiver a ser pregada, poderem citar um versículo, uma passagem e darem uma explicação que pode edificar a igreja e pode fortalecer a mensagem que está a ser passada pelo pastor dirigente. Então, esta é a forma de uma igreja bíblica fazer. Por isso é que o apóstolo Paulo dá estas ordens. Todos podereis profetizar, mas todos os que têm espírito profeta, como é óbvio. Todas as pessoas provadas dentro da igreja, diáconos que tenham esse conhecimento e que sejam pessoas que podem e sabem fazer abordagens com ordem, sem quebrar o ritmo da mensagem, sem interromper a mensagem, fazer interrupções de uma forma desagradável e confusa, e também sem fazerem essas interrupções para depois fazerem contribuições desmedidas ou que não são válidas, usarem versículos fora do contexto. Ou seja, pessoas que façam isto têm que ficar caladas dentro da igreja, como é óbvio, e devem ouvir e aprender
com toda a sujeição, toda a humildade. E isto não é só para as mulheres, é para toda a gente. Agora, pessoas, diáconos ou presbíteros, ou pessoas que realmente estão dentro da igreja provada já, que estão ligadas ao ministério, que têm essa responsabilidade e que têm o conhecimento legítimo aprovado para fazer contribuições, essas podem fazer as contribuições. Os outros ficam calados e no seu devido lugar, com o sentido de reverência e de respeito por aquilo que está a acontecer ali. Porque quando a igreja está congregada e um culto está a ser pregado, está a ser posto em ação e o nosso Deus está a ser louvado, está a ser adorado e a mensagem está a ser exaltada para que o Senhor Jesus se torne o centro daquele culto para a glória de Deus Pai, então aí um espírito de ordem, um espírito de reverência, de zelo, de humildade, de simplicidade, de respeito tem que estar em vigor em todos os irmãos da igreja. Portanto, ter espírito de profeta é esta primeira condição. Ou seja, é preciso alguém ter este conhecimento fiel. Então, contribuições inúteis, desmedidas, intrusórias, aleatórias, devem ser sempre rejeitadas. E essas pessoas, se fazem essas contribuições, no final do culto, ou no momento do culto, se o pastor dirigente deve dirigir-se às pessoas e deve de alguma forma mostrar-lhes que elas estão em desordem, que elas não estão a fazer contribuições como a palavra de Deus indica. Portanto, se a partir daí, se alguém não sente e também não é reconhecido pela igreja por ter o espírito de profeta, essa pessoa deve ficar calada. Se a contribuição que alguém tem em mente for reverente, por meio da ordem, do bom senso, e se ela tiver legitimidade para fazer, o próprio Espírito vai mover essa pessoa a fazer uma contribuição, e essa contribuição vai realmente edificar a igreja. Porque diz assim aqui, eu vou-vos mostrar. Ou seja, o versículo 4 e o versículo 5 está a falar sobre as línguas, não é? E fala que aquele que profetiza, edifica a igreja. Então, a igreja como o corpo geral. No versículo 5 diz também, para que a igreja receba edificação. No versículo 12 continua a dizer, não é? Se nós temos dons espirituais, nós devemos procurar abundar neles, para quê? Para a edificação da igreja. E no versículo 26 diz que deve-se fazer tudo para a edificação. E isto, como o contexto de toda a passagem, mostra que é todos podereis edificar a igreja. Todos os que têm legitimidade para edificar a igreja podem edificar a igreja. Esta ideia de que um culto, que o Espírito só fala a um homem dentro da igreja e os outros todos têm que ficar calados a obedecer, isto não vem da igreja primitiva, como nós vemos aqui nesta passagem. Isto vem no formato católico, onde o objetivo era eles demonstrarem, o clero demonstrar a autoridade, os padres demonstrarem a autoridade e a igreja não poder abrir a boca, e por isso é que durante muito tempo eles próprios, por ordem do Papa Leo X, as Bíblias foram retiradas das pessoas, as Bíblias eram só obrigatoriamente escritas em latim, só o clero podia aprender latim, e isto era para limitar as pessoas ao acesso à palavra, para que eles não pudessem fazer qualquer tipo de objeção àquilo que estava ali a ser dito. Portanto, para serem formatados, não é uma lavagem cerebral, para serem formatados naquilo que era dito de uma forma que eles quisessem dizer, mesmo ainda sendo de uma forma pervertida e conveniente, as pessoas não podiam abrir a boca para dizer nada. E na Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Bíblica, fiel aos princípios da Igreja primitiva, isto não acontece desta forma. Portanto, então, mas agora nós vemos que existe logo de seguida uma segunda condição que exclui automaticamente do termo todos, algumas pessoas. E diz assim, diz que Paulo está a dizer que as mulheres não lhes é permitido falar. No versículo 34 diz, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quiserem aprender alguma coisa,
interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Nos dias de hoje, este tipo de versículos tornam-se altamente ofensivos debaixo de uma sociedade que toma qualquer coisa como ofensiva. As pessoas ofendem-se por muito pouco. As pessoas ficam indignadas, toda a gente fica indignada e existe um sentimento de indignação e de ofensa por qualquer coisinha, menos com a ideia de um Deus que é ofendido por toda a gente. Não é? Então, ninguém se preocupa se Deus é ofendido pelos nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos achismos, as nossas filosofias. Mas, no entanto, as pessoas não estão preocupadas se Deus é ofendido com a nossa má prestação, a nossa má conduta diante dele. Mas as pessoas acham mais importante elas ficarem ofendidas com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus se diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja, há uma ordem para isso. E há um contexto, e nós temos que entender qual é o contexto para nós também realmente podermos aceitar isso e reconhecer que isto visa o bem e não o mal. O objetivo não é Deus ser machista para reprimir as mulheres ou obrigar as mulheres de uma forma preconceituosa a estarem caladas como se elas fossem inferiores. Não é nada disto que o apóstolo Paulo diz e que a palavra diz se nós entendermos as coisas como elas são. E é isto que eu pretendo explicar aqui neste vídeo. Então, quando Paulo diz que às mulheres não lhes é permitido falar, ele apresenta uma condição de negação ao direito de profetizar. Não é? Quando ele diz, todos podereis profetizar, mas depois diz, às mulheres não lhes é permitido falar, então ele está a apresentar uma condição de negação ao direito de profetizar, de anunciar a palavra revelada, de ensinar, de expor em pensamento e revelar com autoridade na igreja congregada, ou seja, no formato de culto, que é o que ele diz aqui. Fora do formato de culto, a mulher pode e deve ensinar, e deve ter, porque as mulheres têm, muitas mulheres bíblicas dentro das igrejas são mulheres tementes a Deus, dignas, com muito mais conhecimento do que muitos homens dentro da igreja. Quem dera que muitos homens dentro das igrejas, o que é vergonhoso. Porque os homens, Deus pede dos homens, é muito mais exigente para com os homens, nesse sentido. Porque Deus deu aos homens uma autoridade, não é? Por isso é que nós vamos a Gênesis logo no início e nós vemos que o homem foi criado primeiro, a mulher foi criada depois, a partir do homem, e, portanto, há uma hierarquia nisso. E esta é uma das origens do problema com as mulheres falarem. E eu já vou falar também sobre todos estes aspectos, e vocês vão entender o porquê que a Bíblia fala sobre isto. Quando nós entendemos realmente o contexto, a forma de encarar é completamente diferente. Eu próprio já, durante muito tempo, quando eu não tinha conhecimento e li esta passagem, eu achava que esta passagem era preconceituosa e eu achava que era errada, que isto era errado de alguma forma. Eu era um ignorante e também provavelmente nem era convertido ainda. Eu estava a dar os primeiros passos na fé e por isso é que eu tinha essa postura. Mas graças a Deus que Ele abriu os meus olhos para eu realmente poder ler, poder entender o que é que está aqui a ser dito e o porquê. Então, todos inclui somente homens, por regime de exclusão de partes. E dentro dos homens também, somente aqueles que têm legitimidade e conhecimento provado e aprovado para o fazer. Então, os homens que não têm esse conhecimento provado e aprovado devem ficar calados como as mulheres. Portanto, não estão num lugar de privilégio as mulheres. Os homens também devem ficar calados, que não têm o espírito de profeta. Então, nós já estamos a ver aqui que isto não é uma coisa só para mulheres. Às mulheres é dada uma ordem especial e particular. E por isso é que cria uma ideia de preconceito. Mas não há aqui um preconceito. E vamos entender. Então, crentes que não têm senso comum acabam sempre por dar um péssimo testemunho, sejam eles homens ou mulheres, acabando inevitavelmente também por se tornarem inconvenientes dentro da igreja, ao ponto até de causar escândalo dentro da comunidade. Os irmãos que conhecem estas passagens, por exemplo, quando vêm irmãs dentro da igreja a tentarem ensinar, a interromper o pastor, a querer falar, a querer ensinar coisas quando não têm legitimidade para o fazer, elas escandalizam a igreja, porque todos os irmãos que têm conhecimento que aquilo não é lícito, não é? Ao verem esse comportamento, ficam escandalizados. E o que é que a Bíblia diz em Mateus 18:7? A Bíblia é clara quando diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos,
porque até é necessário que venham escândalos, não é? Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, se ai do mundo por causa dos escândalos, se no mundo os escândalos só são maus aos olhos de Deus, imagine-se os escândalos dentro da igreja congregada com os filhos dele. Então, ai dessas pessoas que causam esses escândalos. Então, mas onde é que não é permitido às mulheres falar e profetizar? É em todo lado? Claro que não. Como ainda agora disse, o versículo é claro. Nas igrejas, não é? Em 1 Coríntios 14:34 diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Então, no formato de culto, na igreja congregada, quando um culto está em vigor. Então esta ordem é somente para as igrejas de Corinto? Há pessoas que dizem, não, mas isto foi dito só para a igreja de Corinto, porque realmente havia ali umas irmãs que eram muito faladoras. Isso não é verdade. Isso não é o que a Bíblia diz. E porquê que esta ordem não é só para as igrejas de Corinto? O versículo anterior, versículo 33, diz assim: como em todas as igrejas dos santos. Esta particularidade, como em todas as igrejas dos santos, serve que esta mensagem que o apóstolo Paulo está a passar é para todas as igrejas dos santos. E como é óbvio, não é? Estas admoestações eram dirigidas àqueles irmãos de Corinto, mas também são dirigidas a todos nós nos dias atuais, não é? Deus não tem mandamentos para serem obedecidos somente num determinado lugar. Nós sabemos que as mulheres podem orar, as mulheres podem profetizar fora da igreja, e isso é bastante evidente noutras passagens bíblicas, incluindo na própria carta de Coríntios, o apóstolo Paulo diz, uns capítulos atrás, assim, 1 Coríntios 11:5, toda a mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. E ele está aqui então a dizer, toda a mulher que ora ou profetiza. Então a mulher pode orar e pode profetizar. Mas no capítulo 14, ele mostra que profetizar às mulheres não é permitido. Dentro de onde? Do formato da igreja. Ele não está em contradição. Ele está a dizer que as mulheres podem orar e profetizar em todos os lugares. Mas na igreja congregada, as mulheres podem orar, como é óbvio, mas profetizar, não. Porque ele dá uma ordem à mulher de não de estar calada, para não ensinar, para não fazer esse papel. Então, como é óbvio, há um contexto, e esse contexto tem que ser respeitado. Porque é a Bíblia que diz. Isto não é a minha opinião. Se fosse pela minha carne, pela minha opinião, e se eu achasse que a Bíblia não é um livro para se obedecer e para se entender como verdades absolutas e regras e mandamentos dentro do contexto, e isto aqui não são coisas do Velho Testamento, são coisas do Novo Testamento na era da Igreja. Portanto, são para nós, dizem respeito a nós. Se eu fosse uma pessoa de desprezar a Bíblia, eu também ia achar isto altamente preconceituoso e também ia dizer, eu acho que isso não faz sentido nenhum, acho que as mulheres têm todo o direito de serem pastoras, de subirem aos púlpitos, de ensinar. Mas como eu conheço a palavra de Deus e eu estou sujeito à palavra de Deus, porque estou sujeito a Deus, então eu entendo que se a Bíblia diz assim, quem sou eu para dizer o contrário, não é? Então, Paulo não se estava aqui a contradizer, mas ele estava simplesmente a delimitar restrições dentro da igreja onde deve existir uma ordem excepcional em regime de culto. Então, porque existe uma sensibilidade cultural para nós acharmos ofensivo ou discriminatório alguma coisa ser negada a uma mulher simplesmente baseado no facto dela ser mulher, ou seja, do seu género sexual, convém referir que Paulo não era machista. E então esta ordem não tem nenhuma intenção de inferiorizar nenhuma mulher. Portanto, não é para inferiorizar ninguém, muito menos todas as mulheres em particular. Ou seja, em geral. A mulher é uma filha de Deus e é aceita por Deus da mesma forma como todos os homens, e é igual aos olhos de Deus como todos os homens. E a palavra de Deus é clara quando diz em Gálatas 3:28, nisto, e o nisto aqui é na salvação, na entrada na graça, né, e no serviço real ao Senhor Jesus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então esta ordem é dada a quem? Somente a mulheres convertidas, a mulheres bíblicas, a mulheres dentro de uma igreja, dentro de um culto racional, de um culto reverente, e mulheres que são convertidas a um Deus específico, que é o único Deus,
e às leis de um reino que não é deste mundo. Portanto, aquilo que a cultura diz não tem peso nenhum sobre a realidade interna de um corpo espiritual como a Igreja, porque a Igreja, dentro da Igreja, é o reino dos céus e as leis do reino dos céus que estão em vigor. Não é o que a sociedade diz, porque a sociedade cada vez é mais perversa e mais maligna, porque o diabo reina sobre a sociedade. Portanto, é óbvio que o diabo quer criar leis na sociedade e quer criar sistemas de controlo na nossa sociedade que visam de alguma forma afetar e atacar a Igreja e a palavra de Deus. Esse é o objetivo do diabo. Portanto, dentro da Igreja congregada, são as leis do reino de Deus que prevalecem. Nós não devemos trazer a cultura do mundo para dentro da Igreja, pois claramente são opostos em natureza. Então, porquê é que há esta situação com a mulher? Porquê que a mulher tem que estar calada? Tem que haver alguma razão específica. E não é só simplesmente porque apetece a Deus. Olha, Deus disse assim, a mulher que fique calada. E o apóstolo Paulo disse, olha, a mulher, eu acho que a mulher devia estar mesmo calada, que a mulher foi feita para lavar a louça e para cuidar da roupa. Claro que não. Claro que não é esse pensamento machista, esse pensamento nojento, que há homens que têm esse pensamento, que é um pensamento completamente nojento, é um comportamento de uma autoridade ordinária, que é feita para desprezar, para inferiorizar, que é uma coisa altamente preconceituosa e uma coisa indigna, que não vem de Deus, vem do ego das pessoas e vem do pecado, vem literalmente do diabo. Portanto, filhos de Deus, homens filhos de Deus, nunca tratam as mulheres dessa forma e não veem mulheres desta forma e não têm esta noção de autoridade pervertida. Então, de onde é que vem isto na Bíblia para ser correto e para ser aceitável e para ser realmente uma coisa boa, ou seja, que tenha um fundamento bom? Porque nós, quando vemos que a Bíblia diz então, que a mulher não deve falar na igreja congregada, automaticamente nós não vemos nada de bom nisso, nós só vemos aspectos negativos. Espera aí, mas a mulher não pode falar porque é mulher? Então nós, sem entendermos o contexto, já estamos logo a ver coisas más. Claro que se fosse somente assim, sem um contexto correto, claro que isto parecia muito mal. Mas quando nós entendemos o contexto, nós entendemos que afinal é para o bem. Não só é para o bem da mulher, mas como é para o bem da igreja. E por isso é que as mulheres bíblicas, quando entendem, elas não ficam nada indignadas. Não é? Se eu tivesse nascido mulher e vivesse dentro de uma comunidade cristã e eu lesse a palavra de Deus sendo uma mulher convertida, se eu lesse aquilo, eu não ia tomar qualquer tipo de afronta a mim. Assim como eu, se estou dentro de uma igreja e sei que não tenho espírito de profeta, sendo homem, sei que tenho que ficar de boca calada, eu também não vou tomar isso de uma forma ofensiva. Não é? Então, se eu sou um homem dentro da igreja e sei que não tenho espírito de profeta, ou seja, que é imposta uma condição que me impede de abrir a boca dentro da igreja, eu vou ficar de boca calada e não vou ficar ofendido com isso. Então, se uma mulher também está dentro da igreja e sabe que há uma ordem que a faz ficar calada, porque é que ela vai ficar indignada? Então, mas se o homem pode ficar calado e não indignado, porque é que a mulher, ao ficar calada, tem que ficar indignada? Então nós não somos iguais nesse sentido? Então, se existe uma ordem para eu ficar calado, não é? Independentemente de eu ser homem ou mulher, eu vou obedecer à ordem, porque a ordem vem da palavra de Deus, que vem da mente do próprio Deus. Portanto, nós vamos ver agora esta inimizade da mulher com a serpente, que é a razão porque Deus dá esta ordem. Existe uma inimizade, existe uma natureza específica, uma maldição e uma realidade específica prática em que a mulher está em inimizade com a serpente, com o próprio diabo. E por isso é que existe esta ordem de refrear a mulher de falar. Então temos que voltar até ao Velho Testamento, até Gênesis 3:15. Então, desde o Éden, que a mulher foi tornada o alvo preferido de Satanás, ao ponto de Deus afirmar a Satanás, em Gênesis 3:15, né, que colocou uma natural inimizade entre ambos. E o Senhor Deus diz assim: e porei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Não foi entre ti e Eva, foi entre ti e a mulher. Ou seja, passou de Eva para todas as mulheres, a partir da maldição. Assim como o castigo de Adão ter que, com o suor do seu trabalho, ter que comer, ter que arranjar comida com o suor do seu trabalho, também passou de Adão para todos os homens, não é? Então,
Todos nós também hoje temos que suar para providenciar o sustento, não é? Para nós e para as nossas mulheres, para as nossas famílias. Portanto, através desse suor, essa maldição está em vigor. Então, e esta maldição veio por causa da desobediência. E porquê que Eva foi o alvo preferido de Satanás? Foi a Adão que a serpente foi tentar? Não foi. Foi a Eva. E porquê? Porque Adão foi feito primeiro e a mulher foi feita a seguir. Eu já vou falar sobre isto. E então, ele quando olhou para Eva, ele pensou, se esta foi feita a seguir, esta é mais fraca. O outro que foi feito primeiro é mais forte. E então foi direitinho a Eva, por causa disso. E então, nós vemos que esta maldição foi por Eva ter caído em tentação e ter levado consigo Adão pelo caminho da desobediência. Esta é a origem desta ordem de 1 Coríntios 14, do apóstolo Paulo. Então, Satanás não escolheu Adão como o alvo para o engodo, né, da sua mentira, mas escolheu Eva, porque ela foi feita a partir de Adão para o completar. E está em Gênesis 2:18 e em Gênesis 2:23. Então, Satanás viu isto como uma potencial fraqueza e ainda hoje ele persegue a mulher através dessa emoção. Como é óbvio, claro que os homens também podem ser emocionais e são, né, ao ponto de também serem usados igualmente pelo diabo. Mas nós vemos que foi contudo entre a serpente e a mulher que o próprio Deus criou uma inimizade particular. Né? Então, tendo noção desta inimizade particular que o próprio Deus fez cair sobre a mulher como uma maldição, nós vamos agora entender melhor a passagem. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, também na carta a Timóteo, justificando a sua ordem de restringir a mulher de falar e ensinar na igreja, ele diz assim, em 1 Timóteo 2, de 13 a 14, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está aqui a ordem. E está aqui a razão, a justificação. E depois ainda diz mais em 1 Timóteo 2, de 10 a 12. Então, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, que a mulher esteja calada, não é? Ou seja, que aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por causa desta ordem da autoridade do homem sobre a mulher, passada em Gênesis, que Deus passou. Não é? Nós vemos em Gênesis 2, 18, não é, a dizer que não era bom que o homem estivesse só, então Deus decidiu fazer uma ajudadora idónea uma ajudadora para Adão. Mas nós vemos que Adão tinha esta autoridade especial que foi dada diretamente de Deus a Adão primeiro. E por isso é que nós vemos que, depois nos versículos 19 e 20, uma das coisas dessa autoridade, que revela essa autoridade de Adão, foi nomear, dar um nome a todas as criaturas da terra e fazer este papel de determinar o nome das criaturas. Isto era um papel de autoridade que Deus estava literalmente a passar aqui a Adão. Então o apóstolo Paulo aqui nesta passagem a Timóteo, ele quer deixar claro, não é, 1 Timóteo 2, que como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, ou seja, a mulheres que se professam cristãs, mulheres tementes a Deus. Então, que essas mulheres que se reconhecem como tementes a Deus e que se professam cristãs, que elas aprendam em silêncio e sujeição. Então esta ordenança visa a sujeição da mulher. E aqui está um dos princípios que está por trás desta ordem das mulheres ficarem caladas. Visa a sujeição da mulher. Segundo os princípios da ordem de que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Como está em 1 Coríntios 11, 3, a dizer. E porquê que esta ordem visa a sujeição? Porque o problema da desobediência e do pecado foi de que a mulher não estava sujeita ao seu marido, não estava sujeita a Adão. Eva não estava sujeita a Adão. Porque quando a serpente veio para tentar Eva, se Eva estivesse sujeita a Adão e também sujeita a Deus, ela chegava ao pé de Adão, que era a pessoa que estava ali no jardim com ela, porque Deus só vinha numa hora específica do dia passear no jardim e estar ali a conviver, em ter comunhão com eles. Então, naquele momento, ela ia direita a Adão primeiro, porque ela foi feita uma ajudadora idónea de Adão. E ela estava sujeita ao Adão. E também sujeita a Deus. Então, se houvesse um princípio de sujeição em Eva, tanto para com Adão como para com Deus, Eva não tinha desobedecido. Mas porque não havia essa sujeição,
não houve essa sujeição, é que houve pecado. E isso indignou a Deus de tal forma que Deus agora quer castigar, quer punir todas as mulheres. Não é? Por isso é que diz, por a inimizade entre ti e a mulher. Não é? Entre ti e Eva. Portanto, agora, toda esta maldição que está por cima das mulheres visa a sujeição, porque Deus lembra-se, quando Deus olha para qualquer mulher, Ele lembra-se de Eva a desobedecer e o pecado a ser consumado. E esta é a razão porque há esta ordem. E então, Paulo deixa claro que esta posição contra a mulher falar na igreja não é uma opinião pessoal também dele. Porque ele diz em 1 Coríntios 14, 37, se alguém cuida ser profeta, não é? Alguém cuida ser legítimo para anunciar a verdade de Deus, de conhecer a palavra de Deus, ou espiritual, alguém que se cuida, não é? Ter conhecimento de Deus, ter nascido de novo, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, as pessoas que dizem que Paulo é machista, é Deus que eles estão a chamar machista. Então, quem não obedece a estas palavras está em direta rebeldia contra a mente de Deus e a sua expressa vontade, revelada na Escritura. Então o termo mandamento do Senhor devia imediatamente demover qualquer mulher bíblica a receber a ordem com reverência e humildade, sabendo que o incumprimento desta ordem é escândalo para a Igreja congregada e afronta direta ao Deus eterno que assim o determinou. Então, quem não obedece a estas palavras está em direta rebeldia contra a mente de Deus e a sua expressa vontade. Mas também está a provar o quê? Está a provar que ela tem um grande problema de sujeição. O pecado, não é, dessa mulher que não sabe obedecer esta ordem está a demonstrar que o grande problema dela é exatamente o mesmo problema de Eva. Não há sujeição. Há uma ordem, mas ela não quer saber da ordem e ela vai e desobedece à ordem. Isso é o quê? Isso é Eva no jardim. Havia uma ordem de não comer daquela árvore. E Eva, sem sujeição, eu vou fazer aquilo que eu quero. Então, ainda havendo uma ordem para que a mulher não fale na igreja, se a mulher vai e fala e ensina, está ali a fazer isso dessa forma contrária ao que a palavra ensina, ela está a demonstrar que afinal elas têm um grande problema, é de sujeição mesmo. Nós, quando vemos estas palavras de Paulo, nós entendemos que quem não obedece, não é, a estas regras, estes princípios da palavra de Deus, não tem, na verdade, o conhecimento correto da palavra e da mente de Deus, porque se a palavra de Deus nos dá ordens, nos dá regras, nos dá mandamentos, nos dá ordenanças, nos dá princípios, para nós nos regermos de acordo com esses princípios, é para que nós entendamos a mente de Deus, o porquê que Ele pede estas coisas, não é? E o fim é sempre o nosso bem. Nunca é para nos reprimir. Quando Deus diz que nós não podemos roubar, não é para reprimir o nosso desejo de roubar. É porque Ele sabe que, reprimindo esse desejo, moderando a nossa forma de limitar o nosso comportamento, não é? E moderando os princípios por trás do nosso comportamento, Ele está-nos a fazer bem. Ele está-nos a fazer andar de uma forma que é digna diante dEle e que de alguma forma nos abençoa, porque nós, quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós recebemos o favor dEle, a bênção dEle, porque é uma coisa natural, porque Deus é um Deus tão bom, tão benigno, tão generoso, que Ele está disposto a abençoar, só que Deus não abençoa a desobediência. A obediência leva à bênção, a desobediência leva à punição, ao castigo. Essa é a verdadeira natureza de Deus. Portanto, se nós queremos de Deus receber bênçãos, então temos de andar de acordo com a mente de Deus para que as bênçãos nos sejam entregues. Se nós estamos a andar na desobediência depois, mas porquê que Deus não abençoa a minha vida? Porque eu farto-me de orar para Deus em relação a isto e não ouço de Deus nenhuma resposta, só ouço silêncio e nada acontece na minha vida. Então vai lá ver o que é que na tua vida, onde é que está a obediência e onde é que está a desobediência. Onde é que está a sujeição e onde é que está a rebeldia. E se calhar vais entender porquê que de Deus não recebes a bênção. Então, da mesma forma que um pai sabe que se ele
premiar a desobediência do filho, ele só vai motivar o filho para continuar na desobediência. Nós, quando o filho é obediente, nós premiamos. Quando o filho é desobediente, nós castigamos. Para quê? Para que ele saiba sempre que para cada escolha há uma consequência, para cada ação há uma reação, e que normalmente as coisas boas que nós fazemos geram coisas boas, as coisas más que nós fazemos geram coisas más. Para nós temos sempre essa ideia do benefício e do prejuízo ligados também ao bem e ao mal. O benefício do bem, de agradar a Deus, é a bênção de Deus, e das bênçãos de Deus vêm muitas coisas. E nós sabemos que o prejuízo de desagradar a Deus vem o quê? Vem a punição, vem o castigo e vem o inferno também, como é óbvio. Então, mas nós quando vemos aqui esta vontade de Deus a ser transmitida pelo apóstolo Paulo, tanto em 1 Coríntios 14 como em 1 Timóteo 2, de reprimir a mulher ou a participação ativa na igreja, esta vontade de Deus resume-se propriamente aqui. Esta vontade é exclusiva ao Novo Testamento? É uma coisa que só acontece no Novo Testamento? Não, porque como nós vimos, desde Gênesis que a maldição está, correto? Então, Gênesis é no Velho Testamento. Desde que eu avali, e é o primeiro livro da Bíblia, desde que eu avali essa maldição, que Deus sempre manifestou essa hierarquia da mulher e essa incapacidade da mulher exercer cargos de liderança. Nós nunca vemos na Bíblia nenhum sumo sacerdote mulher, ou uma suma sacerdote. Não existe na Bíblia. Por alguma razão, não é? Eram sempre homens. E vamos ver aqui outros princípios também sobre como é que era a adoração no templo, qual era o papel da mulher na adoração do templo antigamente. Mas primeiro, é claro, nós devemos deixar aqui sempre claro que Deus não reprime a mulher por ser inferior em coisa alguma. E eu citei Gálatas 3, 26 a 28, não há livre nem servo, não há macho nem fêmea, não há judeu em grego para esta fé, não é? Porque todos nós somos batizados de Cristo, já nos revestimos de Cristo, então somos parte do corpo de Cristo, somos todos iguais sem acepção de pessoas para Deus. Então a ordem de ter a mulher em silêncio visa a sujeição, como modelo da hierarquia, que expressa a ordem de Deus, o desejo de ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Então, existe no feminismo, e aí eu quero falar um bocadinho sobre isto, uma guerra aberta contra aquilo que estas agendas, estas ideologias chamam de o patriarcado. E vocês, se pesquisarem coisas ligadas ao feminismo, vocês vão ver rapidamente esta ideia do patriarcado. E o que é o patriarcado? Porquê esta conversa do patriarcado? No fundo, isto é uma disputa pela autoridade por parte das mulheres feministas que rejeitam a ideia de o homem dominar sobre a mulher como Deus instituiu em Gênesis, quando amaldiçoou Eva, não é? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Isto veio por parte da maldição também. Deus instituiu este domínio do homem sobre a mulher com autoridade por causa da maldição. Antes da maldição havia uma hierarquia, o homem foi feito primeiro e a mulher, mas a mulher era a ajudadora idónea, mas não havia propriamente uma ordem, havia uma autoridade dada a Adão particular, porque ele também tinha sido o primeiro a ser criado para nomear os animais e tudo, mas esta autoridade específica do homem sobre a mulher, como um domínio, veio depois como um castigo. Porquê? Porque a Eva é que foi a desobediente e que depois levou Adão na desobediência também. Mas ela foi por quem entrou o pecado, não é? Verdadeiramente, na criatura, foi por ela, e foi por ela que Adão entrou também no pecado, e por Adão o pecado passou a todos os homens. Portanto, diz: e o teu desejo vai ser para com o teu marido e ele te dominará. É claro que as feministas não gostam desta ideia de estarem sujeitas ao seu marido e que o marido tenha um domínio sobre elas. Mas quem deu este domínio ao homem sobre a mulher foi o próprio Deus. Não foi uma coisa que o homem decidiu criar para ele mesmo, não é? Olha, eu quero mandar na minha mulher, então vou aqui dizer que foi Deus que mandou. Não, foi Deus que mandou. Portanto,
A guerra contra o patriarcado como um sistema ideológico onde o homem tem autoridade sobre a mulher é altamente rejeitado pelo feminismo e atualmente por toda a cultura também, que vê isto, não é, como um comportamento misógino, que é a aversão ou a repulsa pelas mulheres. E muitas mulheres dizem que os homens são misóginos quando querem distinguir que biologicamente nós nem sequer somos iguais, não é? Em termos biológicos, em termos físicos, nós não somos iguais, anatómicos não somos iguais. Portanto, esta ideia de igualdade, isto não faz sentido, não é? Porque claramente qualquer pessoa de olhar percebe logo se um homem é homem, se uma mulher é mulher. Não é? A maçã de Adão, muitos homens até podem mudar de sexo e passarem a ser chamados por mulheres, mas a maçã de Adão eles não podem tirar, porque está aqui. E vai ficar sempre. Portanto, mesmo que em tudo o resto tenha um aspecto feminino, basta olhar para o pescoço para se perceber. Portanto, nós não somos iguais nesse sentido. Somos iguais no sentido do valor, da dignidade, do respeito, não é? Nós todos temos o direito à mesma dignidade, não é? E, portanto, qualquer pessoa que queira de alguma forma perverter, não é, esta igualdade de natureza diante de Deus, não está de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia diz que diante de Deus somos todos iguais e como filhos de Deus, né, Gálatas 3, bem prova, somos todos, temos todos o mesmo valor para com Deus. Se nós repararmos no que o feminismo realmente trata nos dias atuais, não o feminismo original, que realmente lutava pelos direitos das mulheres poderem ter os mesmos salários, a mesma dignidade, não, esse feminismo é o feminismo correto e bom, não é? Que literalmente que as mulheres estavam a ser, obviamente, oprimidas em sociedade e a serem desprezadas sem fundamento, é? E desvalorizadas, e portanto esse movimento inicial do feminismo é um movimento positivo e que deve ser defendido, e que eu também defendo, não é? Porque as mulheres têm os mesmos direitos à dignidade e se trabalham o mesmo que os homens, devem ser valorizadas da mesma forma do que os homens. Portanto, foi assim que começou realmente o movimento do feminismo para este tipo de direitos, mas tornou-se e foi pervertido numa coisa abominável nos dias atuais. Portanto, se nós repararmos o feminismo nos dias atuais, não é sobre a igualdade do valor da mulher, mas na igualdade do valor em autoridade. E é aí que está o grande problema. Porque valor e autoridade são coisas distintas e coisas diferentes. A autoridade que alguém exerce sobre outra pessoa, de modo nenhum, tem a ver com o valor que ela tem em comparação a outra. O patriarcado, que o movimento então feminista odeia, é a essência que representa a autoridade de Deus passada ao homem lá em Gênesis. É daqui que vem a tal ideia do patriarcado que elas odeiam. Quem é o patriarca? Quem é o pai de todos nós? É Deus. Deus Pai. Então é uma guerra contra Deus. Não é uma guerra contra os homens, nem contra o machismo. É uma guerra contra Deus e tem a origem no próprio diabo. Portanto, qualquer mulher crente que tenha um grande problema em aceitar esta realidade da autoridade do homem passada por Deus, tem um grande problema também direto com a sujeição e um grande problema também com esta autoridade da vontade de Deus em atribuir este castigo a Eva em primeiro lugar e esse castigo ter passado a todas as mulheres. Então o problema não é a indignação pela injustiça ou pela desonra da parte de Deus, ou até um atentado de Deus aos direitos humanos das mulheres. Não. O problema aqui é a falta da sujeição e da mulher não querer esse domínio do homem sobre ela e ela querer dividir a autoridade. E se for preciso, não só ela não quer dividir a autoridade, como ela quer mandar no homem, que em muitos casos também funciona assim quando as pessoas são enganadas por estes movimentos feministas, elas tornam-se este tipo de pessoas. Então, a falta de sujeição é rebeldia. A mesma rebeldia que levou Eva a comer do fruto da árvore proibida. E fica óbvio que ainda hoje todas as mulheres, não é, que têm este mesmo princípio de falta de sujeição, não é, têm que lutar contra a Eva interior, com uma cruz a carregar.